até aqui, né? Como está sendo, né? Ser defensor público em São Lourenço. Quero agradecer ao professor Sérgio pela indicação à noite. Então, é sempre muito importante nós utilizarmos esse espaço acadêmico, principalmente para que a gente possa estimular a pesquisa, como é o caso da publicação de obras. E hoje, então, não seria diferente, com a oportunidade que nós temos de falar um pouco mais, então, sobre a proteção de dados a partir dos aplicativos de mobilidade urbana. Você ficou bonito na foto ali, Rob? Quantos anos você tinha menos ali? A gente vai mostrar aqui hoje que a realidade das plataformas é um pouco diferente da realidade. Doutor Roy, um cartaz e eu aqui. Seja muito bem-vindo. Queria agora, antes de passar a palavra para o senhor, chamar a fera, né? O dono da mesa aqui, que hoje o coordenador fica de fora. Vem para cá, por favor. Não está funcionando, não? Já pedi para o Gente, é isso. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, seu Luiz. Boa noite. Tudo bem? Os pais do Roger aqui presente. Pessoal, uma alegria muito grande, né? De recebermos aqui o Dr. Roger. Ele foi estagiário aqui no fórum. Foi contemporâneo nosso aí, né? Nas idas e vindas a Pouso Alegre, na faculdade. Foi estagiário aqui do Dr. Sérgio Palmieri, juiz de direito. E é um amigo muito próximo, um acadêmico nato, um pesquisador. E eu sempre estou cobrando ele, né? Essa ideia de voltar a lecionar. Ele já foi professor também lá na faculdade de São Lourenço. Quando eu comecei a lecionar lá, ele tinha acabado de sair. E agora ele concluiu o mestrado recentemente, está publicando livro, né? É uma grande referência que temos na Defensoria Pública Nacional. A gente que acompanha os trabalhos do Dr. Roger, ele está desenvolvendo várias pesquisas aí de nível nacional, sempre presente em congressos, assuntos conectados a direito público, direitos ambientais, LGPD, enfim. Ele esteve conosco lá em São Lourenço em várias. A gente sempre aprende, né? Eu acho que a Defensoria Pública, né, Dr. Roger, é uma grande escola. Acho que vê de tudo lá dentro, né? Ele é defensor lá em São Lourenço. E é uma alegria a gente fechar. Falei com o professor Regis, de encerrar essa nossa carreira de sucesso, né? Com o lançamento de livro. Então, é interessante começar o semestre lançando livros e também encerrar, né? Eu acho, dentro daquela tônica do nosso curso da pesquisa acadêmica. Pesquisa que tem levado o nosso curso a vários ambientes de exposição, inclusive internacionais. E nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais, fazendo as palavras aqui do nosso coordenador. Seja bem-vindo, né? Não bem-vindo a Itajubá, que você é Itajubense, mas bem-vindo à nossa faculdade. Será um prazer ouvi-lo aí, Dr. Roger, sobretudo com relação à temática da sua pesquisa. Bom, é isso, né? Agora que eu já tenho. Nós estaremos aqui para quem sabe depois, uma mesa aí informal, de encerramento. E depois, se você quiser falar das suas redes sociais, falar do livro, do sorteio, do preço. Legal. Legal. Esse nosso projeto, Roger, você já teve conosco antes da pandemia, né? Aqui é o projeto Carreira de Sucesso. A gente sempre traz na faculdade expoentes aí do mundo jurídico para falar um pouco da caminhada, para falar dos desafios, o que é legal, o que é bacana no exercício da sua profissão, aquilo que também é ruim, né? Acho que trazer esse mundo jurídico real para os nossos alunos, para sair um pouco da abstração, da teoria, dos livros, e também colocar como perspectiva para os alunos, quando terminar a faculdade, falar um pouco da carreira da Defensoria Pública, como que ela está hoje, isso também é algo a ser pensado pelos nossos alunos, falar um pouco da escrita, da academia, como que você está chegando à literatura jurídica, e falar aí dicas de concurso, né? Eu acho que os alunos, eles sempre querem ouvir um pouco sobre o que irão encontrar pós-10º período, né?
vão formar, e agora, né? O que vem por aí? Aqui nós temos alunos de todos os períodos, né? Do primeiro ao 7, e que estão conosco nessa sexta-feira. Tá bom, doutor Raj? Mais uma vez, seja bem-vindo aí. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui ao professor Regis pela oportunidade, assim como o Sérgio Salvador, meu grande amigo de longa data. O primeiro livro que eu tive a oportunidade de escrever foi com a autoria do Dr. Sérgio, sobre o mandato de segurança. E meus pais estão presentes aqui, meu amigo Dororito, de São Lourenço, também está aqui. E eu acho que algumas pessoas que eu não vou saber nominar aqui o nome, mas que eu conheço já, né, por ser de Itajubá, né. Eu até brinco na São Lourenço que eu falo assim, eu sou de Itajubá, moro em São Lourenço, na Vila Mantiqueira, né. De Minas a gente é meio instigado, fala que uma cidade é melhor que a outra, né, mas aí eu cheguei à conclusão que é bom estar em algum lugar e tirar proveito do que cada cidade pode nos dar de melhor, né. A gente mora num ambiente aí de IDH extremamente elevado, né, essa tônica de que um lugar é melhor que o outro, eu acho que faz parte, né, igual time de futebol, né. O Sérgio ainda vai torcer para o Atlético Mineiro, um dia, mas questões políticas, religiosas, todos temos afloram na gente, né, de um lado, se outro lado. E, como já foi dito aqui, eu sou de Itajubá, cidade com uma capilaridade de estudo muito alta, né, é uma cidade que ela não nasceu com um curso de direito, né, contemporâneo, as universidades já instaladas aqui, mas isso é muito interessante, né, porque a gente sempre fala sobre novos direitos, mas na verdade, hoje em dia, se a gente pensar bem, não se encontra soluções jurídicas aos problemas. Então, são as leis que resolvem os problemas, né? Até porque, se fossem elas, o ChatGPT substituiria todos nós aqui. Então, isso é muito interessante, pensar o direito, né? De uma forma muito mais ampla do que a norma posta. Eu tive a oportunidade de fazer estágios aqui, né? Eu, até então, fiz faculdade em Porto Alegre e voltava todo dia, em alto mar, de tanto buraco que tinha. Quando eu formei, a estrada ficou pronta. E agora, se alguém for estudar lá, não paga pedágio ainda. Então, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de fazer estágio no cartório eleitoral com a já falecida senhora Oféia, né? Que era uma gerenciadora ali da questão eleitoral. E ao depois fui até o PROCON, Maria Luísa do Carmo Yokogawa, a época era coordenadora do PROCON, também foi um lugar fantástico de se fazer estágio, porque isso parecia justamente isso. Situações onde não estavam contempladas na lei e tinha que achar soluções. Era muito interessante as coisas que se aportavam lá. Como tem duas crianças aqui, não vou fazer a piada de um caso que eu vi lá, mas no outro momento oportuno eu posso fazer. Tive a oportunidade também, o meu sonho era advogar, e eu fiz estágio com o Dr. Rodolfo Ferreira, também, que parece que me trazia todas as qualidades daquilo que deveria ter um advogado, né? De ser combativo, de ser técnico, de ser objetivo. No direito, a gente tem essa dificuldade de ser objetivo, né? O livro que mais gostei de ganhar foi o que meu avô me deu, que foi o dicionário de 2 volumes, porque ele decifrava parágrafos de livros jurídicos que, para mim, pareciam um mundo, tão difícil que era aquilo, né? E a verdade sempre é dito com poucas palavras, né? No direito é sem necessidade de falar e falar, né? Eu lembro no trabalho de faculdade, um pessoal foi com a introdução, outro desenvolvimento e eu com a conclusão. Eu falei, não, tem que fazer uma conclusão totalmente diferente do que já foi feito, né? E fui no bendito dicionário, aí estava lá uma palavra sinônima, conclusão, que era corolário. Então, aí, quando eu fui apresentar, eu falei, corolário, ele não parou assim, teve gente a perdoar. O que é isso, cara? Eu vi que não dava para usar essa palavreado, né? E passei, então, depois do estágio do rápido, né? E fui para o fórum fazer estágio, né? Então, a primeira vara civil, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de ir para o gabinete. Era o Dr. Sérgio Palmieri, que era um juiz na época aqui, descendente italiano, então preciso falar que é alguém enérgico, né? Alguém ali que faz acontecer. E foi difícil, foi muito difícil para mim. E somente as coisas que são difíceis nos transformam, né? Então, mesma coisa na faculdade. Tenho certeza que uma faculdade de Conceito 5 exige de vocês e que, às vezes, a ponto de vocês se sentirem conformados, mas que é necessário para que vocês ganhem o conhecimento, a forma de aprendizado, né? Como eu disse, as leis são nossas, mas se você não tiver essa capacidade de
raciocínio de criar soluções jurídicas, o que adianta, né? Então, ali no gabinete, ali, ajudava a fazer as minutas de sentença, acompanhava as audiências. Quando o tribunal mantinha a sentença do juiz, foi ele que fez. Quando errava, foi eu que levava a culpa. O estagiário para isso, né? Também, ser um fiador ali daquele ato. E o Dr. Sérgio também era contemporâneo, né? Daquela ocasião ali. Então, foi uma situação muito interessante. E eu vivia com uma dúvida ferrenha ali. Eu estudava dia e noite para ganhar compreensão jurídica. E o juiz resolvia tudo de uma maneira assim, tão objetiva, porque ele trabalhava com princípios, né? Trabalhava com aquelas questões mais principiológicas ali, e eu agarrado à norma, né? Então, para mim, foi muito interessante. Eu até gosto daquela capa do disco do Pink Floyd, The Wall, que parece aquela parede com tijolos, e todos ligados ali, que eu acho que o direito é mais ou menos aquele, são as normas ligadas por princípios que dão uma lógica, uma situação, né? E olha que interessante aqui, se você comprar um cachorro aqui num pet shop aqui de Itajubá, tem vários agora, né? Pet shop, farmácia, por esquina, por metro padrão, que mais tem agora. E aí, se você comprar lá eu estou lhe vendendo um Doberman, daqui a 3 meses ele não cresce, ele não pincha, opa, tem uma coisa de errado. Qual é o prazo de garantia que tem para você reivindicar isso? Não tem previsão legal. Lá no Código Civil fala que, nesse caso, é o uso e costume do local. Como é que você comprova isso, se você for reivindicar? Eu tenho um Doberman, ele tem um pincher, né? Pequeno e sistemático. Se extrair, talvez, através de algumas 3, 4 lojas aí, o prazo de garantia que aquele veterinário daria e o juiz compõe a média ali. Então, veja, tem solução do direito, tem a solução jurídica, né? Então, muito mais do que operador de direito, você tem que imaginar que você tem que ter um raciocínio de um arquiteto jurídico mesmo, né? E na ocasião desse estágio que eu fiz, olha, depois eu tive uma certeza, eu não vou advogar, eu quero fazer concurso. E aí comecei a fazer concurso só para a Procuradoria do Estado, do município, Procuradoria Federal, a AGU, viajava. No meu período eu tive sorte, né, que tinha muito concurso, todo mês tinha concurso, todo momento tinha concurso. E estudei dia e noite, freneticamente, acabei me tornando assessor do juiz e fiz cursinho também preparatório. O cursinho é interessante, é porque como se ele pegasse um livro assim e falasse, ó, isso é gordura, isso é o filé mignon da matéria. Isso é o filé mignon que é cobrado na prova. E a gente ensina a estratégia de estudar, né? Não é aquilo a solução mágica, mas é um parâmetro também, né? Depois eu fazia concurso. Passava numa fase, passava na outra, e as salas eram divididas por ordem alfabética, então eu chegava na sala assim, encontrava todos vocês com a letra R. Aí daqui a pouco ele sumia. Olha aquele cara lá que usava o terno azul. Não, agora ele é juiz. E o outro que tem aqui, não, agora ele é procurador lá em Sergipe. Conseguindo ir para frente, né? Cada um tem o seu tempo. Né? Estudar é o mínimo, né? Você colocar a pipoca na panela, cada um estoura no seu tempo. E aí, essa ansiedade de ter visto um sumir, o outro subiu, né? Aí eu fui e fiz concurso da Defensoria Pública. Em São Paulo, fiz em Minas e fiquei por uma questão na prova objetiva. Aí falei, vou recorrer, não vai dar certo. Aí aquele concurso morreu. Comecei a fazer outras provas, depois de novo fiquei por uma questão no concurso de Minas Gerais. Aí eu falei, vou recorrer de 3 questões aqui. Nunca tenho certeza que vai dar certo o recurso, uma que talvez dê, e a outra, se pegar, pegou. Acredite se puder, se pegar, pegou, deu certo. Aí consegui alçar as outras fases e passei. A primeira cidade do pelotado foi Campo Belo, né? Campo Belo é uma cidade pequena, 45 habitantes aí, extremamente violenta. Se mata uma pessoa por semana lá. Tráfico sem bandeira de facção, mas um tráfico muito violento. Fiz 8 júris lá, com defensor tinha nada. A mesma coisa que pegar um médico, ela fez 8 cirurgias. É uma área que me atraiu. E ali eu já vi que a visão do direito tem que ser interdisciplinar, né? Porque eram muitas questões que eram postas, lá tinha o costume de se invadir bairros periféricos, e ao não se encontrar algo que legitimasse a prisão daquelas pessoas, se buscasse alguma coisa. E ali era vendida a maritaca que tinha aquelas casas, né? Então,
prendia lá o seu Zé da Maria, que foi criado na roça, que é descalço para audiência, com uma sola desse tamanho, tanto andar descalço como da vida. Um dia, um senhor de 80 e poucos anos do meu lado, ele falou assim, ele aceitou lá a transação acordada pelo MP, a juíza foi muito bravo, e ele falou, ó, o problema é o seguinte, né? Eu falei, você vai aceitar? Vou. Então o problema é o seguinte, ele falou para mim, é que a maritaca volta, né? Ela volta. Aí se eu voltar, vai dar ruim de novo, né? Daí eu fui estudar, descobri que o IBAMA tinha soltado uma lista prévia dos animais que se permite criar em cativeiro. E estava lá a bendita maritaca. Ela tem um nome científico, vamos dizer, que eu não me lembro agora, né? Deve ser fios internets, né? Da internet, né? E aí, eu falei, olha, se saiu a lista prévia permitindo criar, é porque até então não estava no conceito de bicho de extinção ou bicho que não pode ter ambiente doméstico, né? Eu entrei com HC, falando que aqui não era crime, aí perdi na turma recursal de Lavras. Aí, na época, tinha uma discussão se ia para o TJ, se ia para o STF, e eu subi para o STF. Aí a ministra Ellen Grace, na época lá, deu uma liminar e falou, olha, suspende aí a pena que a transação que o senhor aceitou. Aí eu peguei aquilo e pedi para gerar um efeito para todos os processos que envolviam Campobel. Olha você ver, uma decisão que se buscava penal, que eu já joguei lá para o administrativo para evitar aquelas multas que aquelas pessoas tinham tomado, e, de certa forma, acertar um comportamento social aceitável, porque criar um animal em ambiente doméstico, quando ele já é aceito socialmente, né? Quem não facilmente vê um tucano agora, não vê uma maritaca, né? Você vê, um animal voando ele já gera um efeito jurídico no ambiente, né? Então, veja, uma amplitude de direitos, né? Essa liminar caiu depois lá, então, aquele caso foi por terra, mas igual a tentativa, né? Não perdi nada, né? Eu teria perdido, não tinha feito nada. Então, vejo que a forma de dispensar o direito de forma interdisciplinar é algo muito interessante, né? Fui para depois de São Lourenço, né, em 2008, e ali eu resolvi uma outra briga, uma briga com os bancos, né? E aí, na época até então, estava aquela taxa de abertura de crédito, que envolvia financiamento de veículos, né? Então, a gente começou a brigar. E um dia eu fui falar com o juizado especial, ele falou, o que te cansa, né? Repetidamente, né? E aí ele falou assim, tá, cara, eu nego, a hora eu dou em dobro, a turma recursal faz outra decisão, quase que um papo de horóscopo, de cartomante, cada hora uma coisa. O sistema de justiça virou muita loteria, né? E aí, falei, vamos fazer o seguinte, está se discutindo se a Defensoria Pública pode ou não mover ação civil pública. O IP não vai estar com ação com você. Se é um dossiê para mim de todos os processos que tramitam para você aí, eu judicializo uma ação civil pública, vou repetir ela em várias outras comarcas, e onde eu obter liminar, eu trago para cá, e você, do juizado, vai lá e despacha para o juiz da segunda vara, da vara civil, ele dá uma decisão lá, de forma, então, a pulverizar os seus processos também. Então, veja, uma estratégia jurídica de um juiz ajudando a conceder uma liminar através de um outro juiz. Né? Vocês verem que o sistema de justiça ele não é neutro no momento, né? Neutro é sabão, dependendo da marca ainda, né? E aí, foi interessante porque, na época, o STJ já estava pacificando essa matéria, aí vieram o jurídico do Itaú, nós sentamos na mesa lá, eram 10 bancos, só que ele estava representando todo o conglomerado lá dos bancos que faziam parte, né? E aí ele falou, olha, vamos fazer um acordo nesse processo? A gente aceita que a TAC seja extinta. Eu falei, não, tá bom. Então vamos colocar aí que é vedada a cobrança de taxa que implique na confecção do contrato de financiamento, porque o banco já ganha nos juros, né? A mesma coisa de você comprar uma cerveja no bar, cobrar para abrir a cerveja para você. Já está pagando a bebida 10% do garçom, né? Vai para ele ou não, depois 500. E aí, ele falou, não, só acaba com a TAC, né? Aí ele falou assim, vamos embora conversar, né? Ele falou assim, ó, eu sou responsável por todas as ações que tramitam no Brasil por questão bancária. Então, você está aí, você é novinho na carreira, está empolgado, você vai acabar com a TAC, amanhã vai aumentar a TEC, a TUC e a TIC. E aí, você é muito pequeno, você querer mudar o mundo uma vez, né? Aí eu falei, não, então suspende o processo aí que eu vou refletir também, né? Aí eu falei, quer saber?
procurei informações de todas as origens, instâncias, né, de defensores que atuam em segunda instância, STJ, STF, e aí falaram, vai ser permitida a cobrança dessa taxa. Ela vai ganhar outro nome, né? Aí eu aceitei o acordo, né? Parecia que até então a gente tinha acabado com a taxa de salário, mas pouca taxa. Acabou com aquele tipo de taxa, né? Quase com uma variante de Covid. Matamos a Covid X ali, mas tem as outras variantes por aí. Eu vejo que o direito, muitas vezes, quando ele fala que ele acha uma solução, na verdade, também não é tão assim, né? Depois passamos a atuar em questões que envolviam a CENIG, meu pai trabalhou na CENIG, né? Então, uma ótima empresa, aí brigamos por questão de evitar corte de energia por dívida prescrita, a questão de violação de medidor, que implicava em multas astronômicas às pessoas, consumidores, e passou essa fase também. Conseguimos fazer várias ações em Minas Gerais, foi um negócio muito interessante, né? E depois eu saí dessa questão de ação civil pública e o CPC foi alterado, né? E ver essas questões de decisões individuais com efeito repetitivo. Eu fiquei maluco nisso, né? Falei, nossa, se você partir... E isso é muito importante, você ter essa noção, que às vezes uma ação individual que você maneja, que outras pessoas possam estar manejando também, se ela for mal instruída, né? Ela pode, então, ganhar ali um movimento recursal e ela pode ser pensada a ponto de ser um processo que vai ser o paradigma da decisão que vai vincular todo aquele tema. Então, me faz lembrar aquela época, que jogava, esse programa não jogava carta para cima e escolhia uma, né? Essa aqui. Então, veja, uma ação mal feita, né? Ela pode ser, então, o paradigma de decisão para uma questão coletiva. Então, vejam que a questão coletiva hoje não é só daquelas instituições que podem mover a ação coletiva, mas também de você com ação individual, né? O Dr. Sérgio aqui é pioneiro na questão da desaposentação. Foi parar no Supremo, através da ação civil pública, não foi uma ação, né? Por assim dizer, que foi pensada lá, e, na verdade, não foi uma decisão só jurídica, né? As decisões não são só jurídicas, com peso recursal, de instâncias superiores, ela é política, ela é econômica, ela ganha diversos coloridos, né? Então, veja como é que o direito ele traz para a gente uma responsabilidade muito forte, né? E passei, então, depois fiquei frustrado também com essas questões de decisões repetitivas, né? Uma loteria muito grande. Passei, então, a identificar as questões que envolviam direito de família, buscando ver todas as técnicas possíveis e imagináveis de se compor o litígio, né? Mediação, conciliação, constelação familiar, né? E outras técnicas mais possíveis e imagináveis, porque eu já estava ganhando um tempo no Florença, eu percebi que ali era um lugar de escalada de conflitos. Eu cheguei lá, eu atendi o João Maria, tinha um Pedrinho, eu estava atendendo um Pedrinho já. E eu vi que aquelas coisas se metiam, né? E às vezes, quando se faz acordos rápidos na justiça, é igual você chegar em casa 10h30 agora, você fazer uma macarronada, não, fazer um miojo. Mata a fome? Mata. Mas dorme 15 minutos, vai tomar uns 2 litros d'água e dá 6 depois. É mais ou menos o que serve na justiça hoje em dia, né? São acordos miojos. Faz mal aquilo lá. São rápidos, feito toque de caixa, na grande maioria das vezes. A pessoa sai, um acordo de família mal feito, nossa, mas eu assumi um valor de pensão que eu não podia pagar. Não paga. Paga o valor, não corresponde àquilo que é devido, a pessoa vai lá e executa os alimentos. Ele não é pago, a pessoa é presa. Ele paga o valor menor, entra a revisional, ele tenta ver a criança, a compreensão da mãe ali, não, se não pagou tudo, não pode ver a criança. Isso gera alienação parental, e daí depois da alienação parental ele força, gera a Maria da Penha, depois ele é preso, e depois o sistema policial fala, tiramos o humilhante da rua. Então vejam, é um bandido? Não é. É uma coisa mal feita lá atrás, como e hoje mal servido. Então eu falei, eu tenho que ajudar as pessoas, né? E aí, preparando para toda a situação, foi quando apareceu uma estagiária lá, que só falava moeda eletrônica, né? E na época ela tinha comprado, em 2011, não lembro agora, falando de coisa digital, moeda eletrônica, né? E daí, quem pode fazer, então, nesses casos aqui, né? Eu já estava mediação, conciliação, então, vamos... Na época, tinha um link aberto de uma universidade da Inglaterra,
permitia, por exemplo, eu pegar o link da rede social de algum de vocês que é aberto e jogava lá, e depois me dava um resumo de dados psicométricos. O que é isso? É um dado com parâmetro a partir das suas postagens, né, que permite identificar um comportamento psicológico seu. Então, a gente criou uma espécie de laboratório lá. Falou, não, então, quando a gente pode atender alguém de família, dá uma rastreada aí na vida pregressa digital das pessoas, vamos pegar os dados psicométricos. Então, quando eu vi que era uma pessoa que tinha um perfil impulsivo, eu deixava o estagiário que gostava de falar mais, deixava a pessoa falar até exaurir. Então, quando eu ia atender aquela pessoa, eu já estava cansado, então eu aceitava ouvir sugestões de acordo, né? E se eu fosse o primeiro a atender ali, eu ia cansar, ele ia cansar, e eu tinha mais 5 pessoas atendendo no dia. Como é que vai fazer aquilo? Muito bom, né? Então, a gente começou a fazer isso aí, a gente começou a medir em escala lá, que estava dando 70% a 80% de acordo. Mas isso não me preocupa, essa porcentagem. Eu comecei a medir se as pessoas estavam voltando, porque o seu acordo foi bem feito e as pessoas entenderam que elas que regulam a situação jurídica delas, isso é o mais importante, né? Justiça não resolve o problema, ela encaminha soluções. Você aceita ou não. Se você não aceitar, não tem o que fazer, vai ser aquilo e acabou, né? E quando se eu bato no carro dele que fala que com R$1.000 eu pago é 0 a 0. Questões de trato sucessivo, contratos, famílias, né? Elas têm que ter uma forma de ajuste para que elas continuam, né? E aí eu fiquei doido naquilo, né? E ao mesmo tempo que eu fiquei doido naquilo, como eu trabalho na esfera pública, a gente é igual o trem, tem que andar no trilho, tem que ter a lei permitindo que eu faça aquilo, né? Eu falei, não, isso é muito Black Mirror para usar aqui, né? E aí a estagiária, ela tinha 10 bitcoins, quando o bitcoin explodiu, ela foi embora dos Estados Unidos falar. E aí eu falei, eu tenho que aproveitar mais coisas, vamos ficar esse negócio de direito digital, né? Fui fazer uma pós de direito digital e compliance e comecei a ficar louco nisso, né? A questão dos dados, como somos manipulados através dos dados, né? E ao mesmo tempo, isso sempre existiu, só que agora em maior escala, né? E aí, depois dessa pós, acabou que, durante a pandemia, eu trabalhava com um defensor que também era de São Lourenço, de Itajubá, o Dr. João Henrique, ele veio a falecer. Nós trabalhamos muito tempo juntos, naquela época eu fiquei meio perdido, né? Diferentemente de quando você monta um escritório particular, você escolhe alguém da sua confiança, né? No direito empresarial fala afeto, né? Sociedade, né? E o direito na área pública, não. Se você deu sorte de trabalhar com alguém ali que te inspira também, né? Solta foguete, porque senão você pode trabalhar com alguém que não quer muito, fica preso, outra pessoa que, enfim. Eu dei sorte. E daí eu falei, nossa, meu amigo se foi, aí apareceu a oportunidade de fazer um mestrado na Unifei, DETEX, que é interdisciplinar, né? Eu falei, não quero estudar só norma, não, né? Vou entrar nisso aqui. E fiz, como eu tinha feito a pós, eu pedi para uma amiga mandar um esqueleto do projeto de mestrado dela, né? Eu fiz em 40 minutos e mandei. Aí deu certo, fiz uma entrevista e entrei e resolvi fazer essa pesquisa sobre proteção de dados, né? A partir dos aplicativos de mobilidade urbana. E o meu desafio maior é tentar criar um roteiro que permitisse analisar questões do mundo digital, né? E o meu orientador, à época, ele falou assim, rapaz, eu estou com medo de você, né? Você sabe que está falando desses negócios aí. Então, a gente tem que dividir essa pesquisa sobre um aspecto sociológico, um aspecto jurídico e a pesquisa de campo, né? E até então, eu falei para ele, olha, professor Adilson, até ele não está aqui porque ele está em outro evento agora. Falei para ele, eu vi que tem no curso de ciência da computação que ele fez, a questão dos algoritmos, né? O que você acha de matricular naquela pesquisa lá? Ele falou, é matemática, cara, pura matemática. Aí eu falei, melhor não, né? Eu vi que ele não queria, ele falou, não, então eu saí disso aí. Aí ele foi fazer essa pesquisa, né? Então, nessa pesquisa aqui, essa primeira parte, né, que envolve essa questão da proteção de dados, é interessante, né? Novamente, né, a questão interdisciplinar, somente toda hora que eu estou falando da questão interdisciplinar, né? Mas só voltando um pouco aqui também, eu lembrei uma coisa importante, né, para vocês, enquanto estudantes. Eu tive a oportunidade de fazer parte da banca do concurso da Terceira Pública sobre direitos humanos, né? Eu tinha um leque de matérias. Eu falei, eu quero esse monte de matérias aqui, né? Porque daí eu vou assumir um risco muito grande, que eu vou cobrar dos candidatos aqui questões da lei e
questões que exijam deles a capacidade de achar uma solução jurídica, né? E é muito interessante, né? Porque eu vi que alguns candidatos viam na prova oral e davam respostas como se tivesse sido adestrado, assim, no cursinho mesmo, sabe? Igual pessoas de determinados segmentos que falam de modo repetido, como papagaio, né? Então, essa pessoa decorou tudo que o STJ sabe, tudo que o STF sabe, né? Então, eu vou, de alguma forma, quebrar as pernas da pessoa para construir uma situação, uma resposta para uma situação inusitada. Mas eu tinha uma grande responsabilidade também, e talvez irresponsabilidade, porque se eu inventasse uma coisa ali meio estranha, ali está gravado, ela poderia recorrer depois para anular, né? Porque também tem a indústria de quem quer anular concurso, porque hoje em dia a vontade de estar ocupando um cargo público é muito grande, né? E eu me lembro até de uma candidata que falava, segundo a CJ, segundo a STF, eu falei, nossa, mas eu conheço essa menina. Eu falei, só, me fala uma coisa, onde você é? Do Rio Grande do Sul? Aí eu falei, você desceu do aeroporto, você pegou o Uber, o motorista falou que do aeroporto até o local de prova você ia gastar 20 minutos, você olhou e falou, nossa, vou chegar com 50 minutos de acidente, então vou perder a prova. A rota estava estabelecida, ele resolveu sair daquela rota, entrou no engarrafamento e perdeu a sua prova. O que você vai fazer agora? Você acha que contempla uma questão jurídica, né, porque você não fez a prova, ou está dentro do risco, né, inerente ao trânsito, né? Aí ela pensou, fez uma cara assim de xingou, não é? Certeza que xingou. E aí eu não tenho, ela não sei não. Tchau. Né? Aí era chamada teoria da perda de uma chance, né? Se ele tivesse seguido aquele caminho, ela teria chego para fazer a prova. Mas ele optou em quebrar aquele vínculo contratual de seguir aquele caminho ditado pelo aplicativo. Se amanhã ou depois ele provasse que utilizar aquele mesmo caminho, ela também não teria chego, seria outra coisa. Então vejo, né, que não estou falando nem de norma jurídica. Tem um artigo 86 lá do Código Civil, tá, isso é usar depois, né? Mas nesse caso ali é a teoria da perda de uma chance, né? Igual um advogado que perde um prazo de uma questão que seria ganha em segunda instância porque se trata de uma súmula vinculante, né, e tal, né? E, diferentemente, quando eu via por exemplo, assim, um advogado, uma advogada, que talvez não tivesse passado pelos bancos de cursinho, não tivesse aquele treinamento, né? Eu já fazia perguntas que tinham necessidade de saber o entendimento das jurisprudências postas, etc. e tal, né? Então, eu tinha que ficar surfando nesse caminhar ali, né? Então, vejo que interessante, né? Então, voltando aqui, quando eu fui fazer essa pesquisa de mestrado, eu falei, olha, nós temos que pesquisar, então, como é que funciona essa questão do agenciamento de sociedade, né? Nós vivemos em rede desde sempre, né? Tem sociólogos, igual o Manuel Castell, que fala que a gente vive em rede, então esse fluxo de comunicações que a todo momento potencializado pela internet, agora potencializado pelo uso de celulares, né? Ele até fala do letramento hoje em dia, né? A gente tivemos um aprendizado analógico e agora a gente está no mundo digital, né? Então isso é muito importante, né? Eu fui usar aquele chat GPT esses dias para poder fazer uma defesa lá. Ele me trouxe, eu precisava fazer quesitos, né? Eu fiz uma pergunta para ele e falei, eu estou numa situação assim, eu quero quesitos, quero respostas no arquivo Word. Ele criou lá. Ele me trouxe duas situações que eu não tinha imaginado, né? Então, a tecnologia é utilizada como meio acessório, né? A gente não pode utilizar ela como uma verdade absoluta, né? E depois a gente vai ver que a produção de dados é importante nesse respeito, né? Então, vejo como é que é interessante essa forma de aprendizado que nós estamos tendo hoje em dia, né? Do analógico para os meios digitais, né? Então, o Manuel Castell fala desse fluxo de informações, né? Um outro sociólogo, Jean-Pierre Lévy, francês, ele fala dessa questão da cybercultura, né? Que é a criação então, desse fluxo de informações através do uso da internet. E eu utilizei um outro sociólogo chamado Latour, ele não gosta de definir as coisas, ele fala, a gente não tem que definir as coisas, tem que descrever, né? E como eu disse aqui, a norma posta, às vezes, ela não responde a todas as questões. Sempre tem
uma situação que é mutável em relação à lei, né? Por exemplo, direito de família. Só existe o quê? Casamento, anel estável? Não, existe múltiplas formas, né? Independente das questões morais ou não, etc., que gira em torno disso, né? O Estado não tem que definir, tem que reconhecer, porque são situações consolidadas em termos fáticos, né? Então, o Estado não pode marginalizar as pessoas, né? No sentido de colocar a margem da lei. Tem que dar uma segurança jurídica para aquelas funções postas, né? Vejam que se discute até mesmo hoje em dia na questão de guarda envolvendo até animais, né? Então, esses autores que falavam sobre os sistemas, a questão da sociedade em rede, eles eram de uma época que a internet não tinha essa questão dos algoritmos, né? E hoje nós não somos livres quando utilizamos nossos fluxos digitais, né? Na verdade, todo fluxo digital hoje em dia, ele é permeado pelo algoritmo. Então, quando você, por exemplo, acessa o seu celular, acessar uma plataforma, você então acessa a internet através da Oi, da Vivo, né, que é o aplicativo de provedor de conexão, e entra então no aplicativo. Então é como se você estivesse numa rua digital. Então todo o seu movimento ali, ele é rastreável, né? E hoje em dia é muito comum as pessoas manifestarem em rede social achando que aquilo é essêntico, é a mesma coisa que andar na rua, né? Porque é facilmente detectável onde você está, o seu IP. O IP é como se fosse, hoje em dia, o IP de internet, ele é único, né? Mas a porta lógica é como se fosse o chassi do seu carro. Então, identifica quem fez aquilo, onde fez e como fez, né? Então, o mundo digital ele deixa muito mais rastro do que o mundo físico, né? Então, como esse algoritmo hoje, né, ele é o que permeia o mundo digital, que induz, né? Eu fui pegar os aplicativos de mobilidade sololense e fui estudá-los, né? Sololense é uma cidade de 45 mil habitantes, tem 12 aplicativos de mobilidade urbana, como se fosse o Uber, né? E aí também descobri que, na verdade, vejam só, criou uma lei lá para poder dizer os requisitos que são necessários nesse aplicativo. Nenhum proprietário dessas empresas teria condição de criar um aplicativo desse. Aí o que aconteceu? Não o Uber, né, mas outras empresas que eram franquias. Então, vejam, o cara ele se adequa à lei, através de uma franquia, que recebe em cima dele, que pega todos os dados de quem está integrado nessa plataforma e ganha 2 vezes que esses dados são vendidos, né? E, na prática, as pessoas não usam o aplicativo, porque elas querem ligar na base da central, né? Elas querem usar o WhatsApp, elas querem ligar para o motorista de confiança delas, né? Então, tem múltiplos sistemas lá de transporte igual tem que ativar, né? Lá, por exemplo, não pode ter um Uber de moto, mas se usa o WhatsApp de forma irregular, ao que está posto lá. Os taxistas também lá são mais taxistas, são Ubers, né? Então, é uma grande multiplicidade de situações, né? Nesse contexto, quando fui ver esses aplicativos, eu passei, então, a relacionar, então, se eles garantiam a proteção de dados, né? Vejam, a privacidade nasceu como o direito de estar só. Ele era um direito tido por pessoas com alta condição, né, financeira. E depois a privacidade foi ganhando outros sinônimos, né, como a intimidade, né, a vida privada, o sigilo, né, até chegar à proteção de dados. E por que chegou à proteção de dados? Porque hoje não se discute mais a questão de você estar só. Tanto é que nós temos redes sociais, né? Digita o meu nome lá, o seu nome lá, um tanto de coisa que tem na internet, né? Está tudo exposto, né? A questão hoje em dia é o que é feito com os nossos dados, né? Então, isso é a tônica hoje, né? A privacidade ganhou essa face, então, da proteção de dados. Aí o Brasil, então, editou a Lei Geral de Proteção de Dados. E, a partir dela, que eu fui ver esses aplicativos, né? Eu fui ver esses aplicativos, lá fala o seguinte: quando você faz o seu cadastro, né? E isso a gente pode imaginar com as mais diversas formas, né? Os seus dados são espraiados para todas as empresas daquele segmento da plataforma. E ela atua em todos os campos. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa aqui, a partir, então, da identificação do seu celular, então, é direcionado a você, as ofertas, produtos e serviços daquele grupo, porque os seus dados já foram repassados e se cria uma espécie de avatar seu, virtualmente falando, né? Por isso que a proteção de dados é muito importante, né?
Quando você compra um carro novo, hoje em dia, algumas empresas falam assim, eu vou te dar conexão Wi-Fi para o seu carro sem custo. É porque o seu ir e vir está sendo monitorado, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, então, aquele filtro do seu eu, a partir daquela internet que é te dado, vai te dar os direcionamentos a partir dos segmentos daquela empresa que te deu, né? Então, por isso que, na verdade, tudo que é feito em termos de pesquisa digital, você tem que, talvez, buscar um contraponto, né? Se eu fizer uma pesquisa de um determinado tema, vai ser uma resposta, a mesma resposta para você, se nós estivermos logados, né? Então, vejam como é que isso é muito perigoso, né? Ainda mais hoje em dia que as questões políticas são muito acirradas, questões religiosas, de mais diversas formas, né? Em Maringá, no Paraná, eles, na norma lá, todas as empresas que são Ubers têm que transferir para a prefeitura o fluxo digital ao vivo, né, real, do movimento desses carros. Então, o que a prefeitura faz? Ela gerencia, então, o trânsito a partir daquilo, né? Onde está engarrafado todo dia 5 horas da tarde? Onde está acontecendo tal problema? Isso é a lógica que se chama de cidade eficiente, né? Cidade inteligente, né? Pegar o dado e trabalhar em cima dele, comparando, né? Não com verdade absoluta, né? Então, o que foi feito lá na questão de movimentos acirrados políticos, né? Hoje teremos uma passeata do grupo X lá na praça tal. Como todos esses Ubers começaram a levar as pessoas para aquele local, opa, eu sou do partido X, não, vai lá e desce porrete na turma. Ou então, não, eu sou daquele movimento político, não, vai lá e cerca lá para eles fazerem o que eles quiserem. Então, vejam, o uso político do dado, né? E isso, os aplicativos lá permitiram que eu fizesse esse estudo, de que os dados eles eram jogados para diversos segmentos, mas pode ser pensado de mais diversas formas, né? Esse mesmo motorista do Uber, né? Ele, então, também tem o seu dado monitorado. Se ele for mal hackeado, o sistema lá, então, não permite, então, que ele tenha muitas corridas, né? Ao mesmo tempo, veja como é que o direito não tem solução, tem tanta contemplação, né? Esse motorista tem vínculo empregatício, a decisão já reconhece vínculo empregatício para essa categoria de profissional, né? Muito embora alguns não queiram que esse vínculo seja reconhecido, então veja que loucura que é, né? Fazendo um parâmetro também de aplicativo aqui também, né? Quando você faz um seguro do seu veículo também, e que é permitido, então, através do aplicativo, saber onde você está ou deixa de estar, né? Se constatado que você fica em localidade diversa daquela onde você diz estar, né? Sua garagem é diferente de onde você estava, e onde você estava tem uma realidade maior, a precificação no outro ano é outra, né? Quando você transfere seus dados de saúde, quando você vai na farmácia e quer desconto no medicamento, quanto que custa? 300. Quanto que se eu der no CPF? 70. Claro que você vai dar o CPF. Aquilo é para transferência de dados para precificar depois um plano de saúde para você. Então, essa gestão de dados ela é muito importante, né? Nessas segmentações, no meu caso foi as plataformas de mobilidade urbana, mas deu para ver que a partir dela, veja, um tipo de plataforma, né? Se espraia todos os dados, né? Isso pode pensar nas mais diversas formas. Eu me lembro que eu fiz muito texto baseado no André Lemos. O André Lemos é um professor da área de comunicação da Universidade Federal da Bahia, né? E a maioria dos meus textos que eu fiz nesse livro aqui, vejam, não foi a partir das pessoas do direito, né? Porque ele é muito interdisciplinar, né? Envolve várias temáticas. Essa questão da produção de dados é muito nova no Brasil. E aí, ele falava o seguinte, por exemplo, o Spotify, né? Ele analisa ali o seu perfil musical. Então, quando 6 horas da tarde você olha, nossa, chegou uma playlist bacana aqui, né? Porque ele já sabe mais ou menos os seus dados psicométricos, que você gosta, que deixa de gostar, né? E ali é tão interessante que se você colocar a sua música para vender, você só é remunerado depois de 30 segundos da execução da sua música. Então, veja como é que é uma plataforma, né? Que é remunerada através desse pagamento que a gente tem acesso. Do outro lado, tem aquele que lança para ser remunerado ali, né? O artista. E aí, como só é remunerado depois de 30 segundos,
alguns tipos musicais no Brasil são mais fortes em alguns locais, tipo o funk que toca no Brasil, ou é do Rio de Janeiro, ou é do estado de São Paulo. E aí o funk na Bahia, ele parou de ser tocado. Parou de ser... Tinha ainda reproduções, né, mas não passava dos 30 segundos. Aí todo o funkeiro baiano começou a fazer a tocada do seu funk por 30 segundos, igual no Rio de São Paulo, para que ele pudesse receber. Então, eu vejo como é que o mundo digital ele modifica todos os cenários possíveis e imagináveis, né? E agora a gente tem todas essas possibilidades de uso de inteligência artificial, que também, de certa forma, na prática, nada mais é do que um grande banco de dados que permite, então, coletar as informações e, a partir de sua pesquisa, te dar ali, então, o potenciamento de informações que ele possui, né? E se isso for feito a partir daquela personificação sua, né, gera uma limitação, né? É o porquê se entender, então, que todo meio de pesquisa digital ele é limitado, né? E isso fere o que se chama de autodeterminação informativa, né? Por isso a produção de dados, na Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante, né? Porque tem que ter uma neutralidade para que a sua navegação, para que as respostas daquilo que você faz sejam neutras, né? Porque se você passar a entender que toda informação que você recebe é aquilo e de forma definitiva, aquilo modifica até o seu jeito de ser, né? Vejam quantos temas aí que a gente vê na atualidade aí que gera divergência em grupos de família, em grupos de futebol, em grupos etc e tal, né? Porque a pessoa tem uma visão fechada, né? É chamada pós-verdade, né? E essa questão de não se filtrar nos dados, ela implica nisso, né? E o mais interessante é que todas essas plataformas, vejam, elas não têm as suas bases de manutenção de dados no Brasil, são todas postas no exterior, né? Então, veja, com esse mundo globalizado, essas empresas elas sabem como é que podem manipular, então, vendas de produtos e serviços, né? A partir do mundo digital. Então, isso a pesquisa que eu fiz, esse livro aqui, foi a partir disso, então, entender como é que a sociedade está posta hoje, nessa questão do uso de dados e o algoritmo, a indução dele, né? Os aplicativos pós e Solência, então, esse uso permite a coleta de dados e que é encaminhado para essas empresas que extraem para as demais, né? E essa grande preocupação, né, de que até mesmo implica até na própria soberania de um país, se você for pensar, né? O Supremo acabou de soltar um edital lá, buscando que as grandes big techs do mundo possam, então, criar uma espécie de ChatGPT jurídico, né? Você imagina essa transferência de todos os dados envolvendo questões judiciais para um Google, para uma Amazon, para o grupo Meta do Facebook, né? E, ao depois, então, gera esse sistema de funcionamento. E vai criar, então, indução para tudo, né? E até mesmo, talvez, ali, formação da psique dos ministros ali para grandes temas que envolvem as big techs hoje, né? Então, isso é algo extremamente importante de se discutir, né? E a gente ainda não tem, assim, dentro do Brasil ainda, uma autonomia para poder manter esses dados dentro do país, né? Todas as plataformas, elas têm esses algoritmos fechados, eles não têm código aberto para se entender o funcionamento deles, né? Todas as discussões que envolvam hoje em dia a relação de trabalho, envolvendo aplicativo de mobilidade urbana, ela para ali, ó, TST, onde se determina uma perícia para abrir essa caixa preta e ver o funcionamento ali, então, da manipulação do motorista para que se possa reconhecer o vídeo empregatício. E essas grandes empresas alegam que ela tem uma propriedade intelectual que vem a blindar a possibilidade de se discutir isso, né? E aí passa uma questão mais lobista de grandes instâncias do que uma discussão de um direito de um mero motorista, né? Então, são temas, então, que se relacionam das mais diversas formas. Eu poderia aqui falar para vocês sobre essa questão do uso de dados aqui até amanhã, mas não vou falar sobre até amanhã, não. E muito interessante também, na área penal,
sei que tem muita gente igual da área penal, né? Quando se faz hoje em dia também essas questões do reconhecimento facial, né? As cidades agora do sul de Minas estão se fetiches de comprar câmeras de segurança. Tem que ter? Tem, né? Ajudar aqui, teve um episódio de faroeste aqui, né? De questão do banco ali, né? Só que grande parte dessas questões de reconhecimento facial, elas são feitas com base em dados de natureza policial. Então, eles sempre reconhecem biotipos específicos de pessoas, negro, magro, né? E há muito delay, muita diferença sobre essas questões, né? Então, há grandes discussões. Então, tá, vamos fazer reconhecimento facial? Tá. Mas o Estado não pode transferir dados públicos para empresas privadas, né? Mas a lei da LGPD fala que pode fazer um contrato. A LGPD não permite o uso de dados envolvendo, não tem no Brasil ainda, o uso de dados para questões penais, né? Então, é outra polêmica também, né? No metrô de São Paulo, a Defensoria Pública de Ocupação lá para impedir que se fizesse um reconhecimento facial. Eles faziam o reconhecimento facial da pessoa, eles diziam que era reconhecimento emocional. Fazia reconhecimento facial e, automaticamente, já conectados com esse aparelho aqui, qualquer busca que você fizesse era direcionada para os grupos que envolviam o gestor do metrô 4. Isso foi cortado, né? Isso foi cortado por um tempo, né? Então, vejo que isso abrange a área penal, isso abrange direito de família, né? Isso abrange o direito do consumidor, o direito do torcedor, que agora também reconhecimento facial é algo integrado dentro dos estádios, né? Não demonizando a tecnologia. Imagina sua torcida organizada que tem pessoas altamente violentas. Faça o reconhecimento facial identificou a pessoa para fora do estádio, né? Para fora do estádio, fica aqui. Então, a tecnologia também não pode ser demonizada, né? E a questão é que a gente não aprendeu, a gente não foi aculturado a buscar conhecimento através de plataformas digitais. Né? Então, uma filha de 9 anos, e aí ela vai fazer uma pesquisa lá e falou, papai, me ajuda aqui, deixa eu ver. Estava assim, descreva a questão pecuária e agrícola de São Lourenço. É o 5º menor município de Minas Gerais. Minha esposa fala, você nem direito de ouvir uma música inteira, a cidade já acabou. E aí, quando você vai na feira, conversar com os diferentes, onde você é? Sou de Cristina, sou de Itaimbu, sou de Tamonte, sou de Maria da Fé, etc e tal. Ela falou, Yasmin, então, a gente vai lá no domingo falar com o feirante, você tem um parâmetro, te levar na quitanda aqui, e depois a gente vai estar no site da IBGE. Vai estar desatualizado, porque a gente tinha feito o censo durante a pandemia e tal. Não, mas a professora não falou nada de internet. Internet não vai usar, não. Eu falei, não, a gente vai usar a internet, você vai falar para o professor sobre o seu pai, deixou você fazer, junto comigo, para você ver o uso da tecnologia sem a pressão demoníaca, e aí a gente vai colocar aqui. Aí no IBGE até vem lá os nomes científicos, animais, né? E aí a gente foi, especificou tudo lá, que até número de animais que tinha, mas que não estava atualizado, né? Eu falei, ó, então você conversou com o feirante, você foi, anda comigo, você ouviu minha conversa fiada e você ainda viu a internet comigo. Então, vários parâmetros, né? É exatamente isso, a forma de raciocínio que eu acho que tem que compor a questão jurídica, né? Não só esses padrões que a gente pode obter de modo tecnológico, né? Como outros que são analógicos também, né? E essas questões que envolvem proteção de dados, a gente buscar minimizar ao máximo, né, do compartilhamento de dados, né? Quando utilizar as plataformas, buscar os meios de controle de privacidade ali, né? Porque é um grande leilão que é realizado naquele momento para você faz pesquisas. Tem a sua pessoa. Quem aqui nunca foi perseguido por um sapato, por uma roupa, quando você pesquisou no site, né? A empresa Booking, do Brasil, está sendo processada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, porque ela usa o sistema que chama GeoPrice. O que é isso? O Roger, lá em São Lourenço, quando vai pesquisar, vai ir lá para Porto de Galinhos, Nordeste, aí fala assim, o mineiro não tem mar, né? Só tem morro lá, então, o Roger, R$10 mil que é para lá.
Aí o cara lá no Rio de Janeiro, mora em frente de Copacabana, lá com a praia lá, fazendo essa pesquisa. Não, o cara aqui, ele tem praia, então se eu cobrar caro dele, não vai. Ela vai cobrar dele 7 mil. Eu vejo que a localização da pessoa, a partir do uso de uma plataforma, interfere na precificação. Então, o Ministério Público detectou a situação que está processando o booking. E onde que está previsto na lei? Isso é bom senso, isso é um abuso de direito, né? Cobrança de acordo com a localização. Né? Os aplicativos nós utilizamos também de banco, né? No Brasil ainda não houve um estudo desses, né? Mas nos Estados Unidos tem muitos bancos sendo processados porque eles precificam o crédito a partir da localização da pessoa. Tinham duas pessoas que trabalhavam no mesmo ambiente, tinham o mesmo salário, tinham o mesmo comportamento econômico, não eram superendividadas, mas um morava em um bairro rico e o outro era um perfil Adriano, um jogador de futebol, que queria continuar morando na comunidade com os manos. E aí, o cara da comunidade fez uma cotação de empréstimo bancário, o juro dele era astronômico. E o outro que morava no bairro melhor, os juros eram baixos. Porque naquela localidade onde ele estava, a inadimplência era alta. Então, a precificação, a partir da localização dele, interferia. Então, isso é uma grande uma situação posta que é uma loucura, né? Então, a produção de dados também ela tem essa perspectiva. São novos direitos, né, que estão acontecendo. A Lei Maria da Penha tem a questão de uma pessoa ser stalkeada via internet, né? Eu lembro que na banca de concurso tinha um candidato que falava as coisas como se tivesse acabado de sair no Google, né? E naquele dia tinha saído a lei sobre o stalking na Maria da Penha. Eu fiz pergunta, tem alguma situação prevista, né, de aplicação da Maria da Penha? Eu vi via virtual, tem sim. Foi sancionada ontem. Falei, caramba. Aí eu até parei de perguntar, né? Esse cara sabe tudo. E então é isso, né? A questão do uso de dados, que eu poderia lembrar aqui também, são muitas coisas que se pode imaginar nas mais diversas áreas. É isso. E aí foi sobre esse eixo, né, que eu fiz essa pesquisa. Análise da sociedade, privacidade, seu movimento até chegar na produção de dados, né, e análise dessas plataformas, então, isso orienta essa preocupação, né. Hoje no Brasil tem um órgão que se chama Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele não é autônomo, ele está vinculado ao Ministério da Justiça, em que eles buscam regulamentar a questão do uso de dados do Brasil, né. Não tem grandes decisões ainda, né, sobre essa questão dos sistemas, né. É um grande desafio, né. E até me lembrei agora que tem um promotor, que eu não lembro o nome agora, depois eu passo para o professor colocar para vocês, que tem vários exemplos no YouTube, aí ele até fala da geolocalização de uma pessoa que praticou uma violência doméstica contra uma mulher e depois ele conseguiu um álibi de que ele estava no local distinto, né? Então, foi perguntar ele, você estava com o celular nesse dia? Estava. Né? E através da expedição de ofício para a operadora de celular dele, foi detectado, então, que quando ele efetuou a ligação, né, através de outro número, o segundo celular dele estava praticamente no local onde estava a vítima. Então, a localização dele ali foi, então, identificada, né, e ele foi punido, né. Então, veja como é que o mundo digital, ele deixa esses rastros, né. Daí o porquê a importância dessa Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa a ser um tempero para todas as áreas do direito, né? E porque eu fiz essa pesquisa, né? Agora, eu, na verdade, vou passar a pesquisar algumas outras questões envolvendo essa questão de proteção de dados, que me preocupa mais, que é a questão do reconhecimento facial, né? Hoje, em Minas, tem projeto para implantar essa questão do reconhecimento facial, mas com base em bancos de dados prontos. Os bancos de dados prontos são bancos viciados, né? Você acha que tem... Quem aqui em Itaipá tem rede de vizinhos protegidos? Bairros?
Então, o que eu vou falar que vocês vão constatar. Se passar, eu moro num bairro lá em Florença, que só não é condomínio porque ele tem muro. Se passar um negro, careca, já havaiano, já camisa do Flamengo, então, a gente mata. Fala assim, nossa, na rua tal, passou um cara suspeito, eu acho melhor chamar a PM, a SWAT, o FBI, pega ele. Mas se passar um loiro dos olhos verdes bombado lá, opa, o bairro está melhorando, tá morando de rapaz forte no bairro aí, entendeu? E assim, a gente vê a discriminação ali, né? Naquele momento ali. Então, você imagina um banco de dados, né? Todos nós aqui, no direito penal, tem a teoria do lombroso, né? Que você julga só pelo olhar, né? E agora, esses bancos de dados é a teoria do lombroso digital. E, então, é um tema assim que provoca muito, né? E que a gente vai estudar em nível estadual. E só aqui, quando o professor falou de carreiras jurídicas, né? É interessante, porque é o seguinte, igual eu falei, eu procurei uma carreira e encontrei outra, né? Então, vocês veem como é que não tem fórmula pronta para as coisas, né? Eu queria lidar em gabinete de tese. Agora eu só gosto de gente. Porque gente que espera a realidade que as normas não contemplam. São os marginais, estão à margem da lei, né? Só dizer para vocês que quando se fala em carreiras de sucesso, ou pessoas que têm sucesso, o sucesso é aquela sensação de você estar realizado que você faz, né? E, na verdade, eu, enquanto ali defensor, né? Eu sou prego, o juiz é martelo, é martelado da hora, mas de vez em quando o prego quebra o martelo também, né? Então, na verdade, essa perspectiva, né? Qualquer carreira você pode ajudar as pessoas, né? E a sensação de ser rústico com algumas pessoas quando você está atuando é a coisa que mais dignifica aquilo que você faz. Porque problema jurídico sempre vai existir, né? Eu sempre falo que o público é zona de guerra, todos serão atendidos, poucos serão salvos, porque tem pessoas que gostam do litígio, né? Tem algumas pessoas que atendem no modo corriqueiro, e quando chega um estagiário, falam assim, ó, aquela pessoa é perfeita para você atender. Ela é um vadimeco, tem todos os problemas, né? Vai lá e atende ela, né? Mas pergunta de cada segmento da pessoa. Aí ela vai e explica, né? Então, é nesse sentido. O juiz, quando ele quer mudar a realidade social de um lugar, ele muda, né? O promotor, ele muda também, né? O defensor, ele muda. O advogado também muda a realidade também. Eu vou te falar, uma ação individual que era feito repetitivo, né? E a gente fica sempre preso nessas carreiras, né? O policial militar, uma vez conversando com o policial militar ambiental, né? Aí eu falei assim, se chega na casa do cara lá, já chumba ele para na maritaca, depende, né? Se eu for um encontro fortuito, eu falo, ó, seu Zé, se eu voltar aqui de novo, eu acho que eu dou um bicho ali. Mas se eu for lá porque foi uma espécie de denúncia anônima, diz, seu Zé, vamos embora, saiu o bicho. Agora, veja, o policial é o primeiro juiz do caso, né? Então, essa questão, às vezes, de falar assim, sucesso, né? A sociedade associa o sucesso com as vantagens econômicas, né? Mas não é necessariamente isso, né? Eu vejo que as carreiras jurídicas que mais ganham tem pessoas mais frustradas, pessoas que chegou no patamar, né? Que às vezes se distancia daquela questão ali. Às vezes o juiz fala assim, você quer pagar aí R$200 de pensão, R$200 eu gasto com o meu neto ali no futebol. Só que o cara esquece que o Brasil é uma realidade, né, bem complicada, né? Eu fui começar a judicializar a questão de saúde e o juiz me falou, eu fui conversar com o juiz, ele falou, olha, como que eu vou dar liminar para a pessoa, então, conseguir uma cirurgia, um remédio, se eu tenho plano de saúde, demora 3 vezes para ser atendida? Porque o senhor está no Brasil, né? E a pessoa precisa do SUS, né? Porque o SUS, ao mesmo tempo que ele é algo fantástico, né? Nos Estados Unidos não tem plano de saúde, né? Tanto é que nos salvou durante a pandemia, né? Ele é roubado ao mesmo tempo, né? Tem medicamentos de câncer hoje em dia com R$52, né? Fui fazer uma pós-graduação depois do mestrado em Direito de Médico. Aí eu parei, né? Porque eu falei, não é possível, né? Porque daí teve uma aula que falou o seguinte, olha, o uso de dados é muito frenético, né? E as grandes farmácias mapeiam no mundo o seguinte, onde vão pagar caro o medicamento? Lá vai custar caro. Onde tem judicialização desenfreada, que daí obriga o Estado a comprar, né?
Daí tem dia que eu fico feliz lá para ganhar um medicamento para uma pessoa, eu fico pensando assim, lá na África é de graça, na Suécia custa $10, no Brasil custa R$ 50.000 por mês. Daí eu vou lá, peço para o médico, ele me dá um laudo, eu entro, convento, quarto na porta do SUS, o SUS nega, o juiz dá. Aí eu bato palmas. Né? Mas veja, eu sou uma peça de um sistema que arranca dinheiro do Estado para puxar um medicamento que custa 50 mil, que seria possível comprar todos os remédios básicos para cardíacos e todos os remédios básicos para quem tem diabetes, né? Então, veja, quem que eu estou ajudando no final das contas, né? Vou continuar nesse processo, para que eu vou. Mas não posso ficar tendo esses pensamentos filosóficos, né? Mas veja como é que o sistema ele manipula, né? Então, é uma coisa muito complexa. Queria trazer isso para vocês, que vocês pensaram o direito, então, dessa forma interdisciplinar, né? E sabendo que as questões não estão postas, né? Fala que a Defensoria Pública, a gente busca achar soluções onde aparentemente não há, né? Cada dia que passa, eu vejo isso mais, né? No Brasil, a gente vive o que se chama de inflação legislativa. Tem um problema, vira lei, né? Faz uma pesquisa no banco de dados lá do Senado, da Câmara de Deputados, de qualquer tema. Tem projeto para tudo. Ele só fica engavetado, né? Surgiu alguma coisa que viabiliza, ele sai né? E essas questões que envolvem produção de dados, se vocês forem pesquisar, tem esse Conselho Nacional de Produção de Dados, né? Se vocês forem fazer pesquisas que envolvam área de direito de família, a professora Maria Berenice Dias, ela já fala sobre essa questão de uso de direitos digitais, né? Hoje em dia, se você for atuar com questão de direito médico também, tem um Atijus, que é uma espécie de banco de dados de laudos envolvendo saúde. Então, veja, tudo é permeado por outras questões, né? E, hoje em dia, a informação é muito acessível, né? Um mero sistema push que tem no STF, no STJ, permite o envio de informativos, né? Aquilo é fantástico, porque são leituras rápidas. É mais rápido que entrar no Instagram. No Instagram você fica ali, ó, rodando aquele trem ali, você olha, meu Deus, foi 1h30 essa bobagem. E ali, esses informativos ali, tem julgados que te atualizam naquilo que prevalece, naquilo que vincula, ele traz uma forma de ganhar palavras ou forma de escrever objetivas, né? É muito interessante como é que o direito ficou mais objetivo agora, né? Muitas questões, né? Não existe mais petições de mais de 10 laudas, né? Salvo quando for uma questão assim que você tem que tratá-la de forma a imaginar que ela vai longe, né? Então, nós temos muitas bases de pesquisa. Eu queria que vocês guardassem essas ideias do direito enquanto algo interdisciplinar, né? Se você olhar lá o artigo 927 do Código de Processo Civil, ali está todos os tipos de decisões vinculantes, né? Que são aquelas em que tem que ser respeitada, né? Então, veja, você, se tiver debatendo uma questão e você queira tentar passar por cima da decisão vinculante, você então tem que ter uma capacidade argumentativa, então, de convencer ministros ali que aquela decisão pode ser revista, né? O direito é muito interessante, professor Regis, eu até vi que vocês têm uma espécie de direito cast, né? Que vocês trazem ali, então, essa questão do direito de pensar de uma forma moderna, né? Objetiva ali, que não é igual um podcast que é só o áudio, já tem um vídeo, né? Porque hoje em dia a forma de se comunicar também ela mudou, né? O direito fala hoje do visual law, né? Que é o uso de imagem, etc. e tal, né? Hoje, se você for entrar com recurso no STF, no STJ tem um algoritmo desse lá, que eles falam que é robô, mas é algoritmo, que é o Sócrates, e no Supremo é o Victor, né? Que são sistemas computacionais ali, que faz a leitura da sua peça, e se ele verificar que você utilizou expressões que já impliquem decisões que foram aplicadas, ele rejeita o seu recurso. E daí eu me lembro que eu fui numa palestra, e eu falei para o professor, mas se eu demonstrar aquilo que eu quero no meu recurso, através de uma imagem, de um gráfico, né? E de forma a driblar esse robozinho, né? Você acha que eu vou conseguir, então, obrigar um humano a ler o meu recurso, né? Ele falou, não mais.
que agora o robô ele consegue até interpretar imagens, né? Então vejam que complexidade que é o direito hoje, né? Então, é assim, eu vim aqui, espero ter ajudado vocês de alguma forma, ter essas informações, né? Eu falei que eu ia ficar até meia-noite, eu encurtei a fala aqui, tá? E queria agradecer, professor Regis, a oportunidade, o professor Sérgio, né? Salvador, um grande amigo. Nós queremos o livro de Mandado de Segurança e eu escrevi um artigo sobre o habeas data, né? Eu até participei de um congresso lá da Terceira do Paraná e ele ficou em terceiro lugar lá. Nós temos o habeas corpus para a liberdade, o id e físico, né? Nós temos o mandado de segurança para o direito líquido e certo, né? E o habeas datas, que é uma ação constitucional que ela permite discutir o uso de dados, né? E agora o uso de dados sob a perspectiva da proteção de dados. Eu me lembro com um professor falou assim, não, mas ele é cheio de requisito, né? O habeas data é sistemático, Roger. Igual você. Não, mas é verdade, ele é sistemático, mas ele é uma ação constitucional. Uma ação constitucional não sofre limitação de leis inferiores, né? E tem até um precedente no Supremo que permitiu modificações de dados na Receita Federal, né? A partir do habeas data, que eram dados também que a Receita Federal usa hoje para tentar, a partir da movimentação da pessoa ali, então, já é uma pré-malha fina ali, né, de alto escalão. Então, está em todos os segmentos, né. Então, é isso. Eu encerro aqui e agradeço a todos que Só lembrando aqui que na Defensoria Pública tem o prazo em dobro. Eu gastei o dobro aqui hoje, pessoal. Som. Muito bom, viu, doutor Rocha? Muito bom mesmo, né? Acho que uma sexta-feira, carreira de sucesso, encerrar esse projeto desse semestre de uma maneira descontraída, bem mineira do interior, muito prática, né? Eu acho que a vivência dele, e a gente sempre fala em sala de aula da Defensoria Pública, trabalha muito com justiça social, com os excluídos. Eu acho que a sua vivência diária, ela agrega muito. E me chamou a atenção também na sua fala, acho que a sua caminhada, fez estágio na Justiça Eleitoral, fez estágio no PROCON, fez estágio na advocacia privada, né, com o Dr. Rodolfo, fez estágio no Fórum, passou pela caminhada aí dos concursos públicos, está na Defensoria Pública e agora na vida acadêmica, foi laureado há pouco tempo aí com o título de mestre. Eu que acompanhei aí, fui um grande incentivador também dessa caminhada, sempre ali conversando, dando dica, e chegou o momento de ser laureado aí com o título de mestre. E está aqui, trazendo para nós os frutos dessa sua experiência. Acho que foi extremamente algo muito rico para o nosso debate hoje, né? Enfatizamos o convite aos alunos sobre aquilo que você pode e trouxe para nós do seu dia a dia e agora também na vida acadêmica, né? Tem algumas questões que me chamaram a atenção. Primeiro, que realmente a camisa do Flamengo desperta um olhar aguçado da segurança da região. Então, é sempre bom, né, ficar atento. E segundo, que quando você falou que o aplicativo lá do reconhecimento facial de certas torcidas seria algo meio difícil, acho que a torcida do Corinthians ele teria um surto e viraria um vírus, né? Então, eu acho que é complicado nesse sentido. Acho que não dá para certas torcidas, mas brincadeiras à parte, para a gente descontrair. Nós vamos abrir aqui os nossos alunos para fazer alguns debates. Ao final, nós vamos ter também sorteio de alguns livros. E ao final também para você falar das suas redes sociais, falar do livro, do preço, né? Se alguém quiser aqui hoje, ao final, comprar o seu livro, falar do valor. E para a gente coroar essa nossa oportunidade aqui. E uma provocação, uma reflexão que eu gostaria de fazer, você bem falou sobre os dois robozinhos lá do STJ de Supremo. E perceba que fazer o recurso chegar até lá já era algo extremamente difícil. Extremamente difícil.
tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. E percebam que fora todos os requisitos da legislação processual, precedente, súmula, papapá, e agora a gente tem duas inteligências artificiais que fazem a leitura pela linguagem, né? Pelo código, pela gravura, pela foto, enfim. Então perceba que até a sensibilidade da prestação jurisdicional ela fica relativizada. Porque quem garante que aquele sistema é altamente confiável? E será que ele deveria estar lá, né? Para certas atividades do judiciário? Disse aqui aos alunos, e repito, que o INSS também implantou uma inteligência artificial, e isso está acontecendo para aposentadorias. Hoje é muito fácil você pedir uma aposentadoria no aplicativo do INSS do celular. E a resposta sai 10, 15 minutos depois. E aí foi feita uma amostragem do início do aplicativo. Pegaram 10 casos e deram para o aplicativo. Foram 9 negativas. O robozinho levou 9. E aí pegaram esses mesmos 10 casos e jogaram para 5 servidores dos mais experientes do INSS. Os servidores concederam todos. Então, a gente está falando de aposentadoria, salário. Acho que é uma grande realidade, eu acho que a sua pesquisa traz muitas dessas ideias. E uma pergunta rápida aqui, Roger. Qual seria o grande desafio? A ausência de uma regulamentação, uma regulamentação maior, mais debatida, a ausência de limite? Ou você acha que é um caminho sem volta? Cada vez mais teremos essa inteligência artificial no nosso sistema de justiça? E há pesquisas de que na Europa, né, algumas sentenças já estão sendo feitas, sentenças, primeiro grau, já por aplicativos, e o CNJ parece que já quer trazer isso para o Brasil. Temos já a ideia do QR Code nas petições iniciais. O advogado vai concentrar tudo no QR Code. O juiz vai fazer a leitura do QR Code e vai pegar todo o processo, né? Qual que é a sua visão do ponto de vista prático e agora acadêmico? Estamos ainda bem novos nessa realidade, quais são os riscos, enfim. Sérgio, pergunta agora. Tenho, talvez, insights aqui, né? Tem a pretensão de achar que tem soluções, né? Mas tem grandes pessoas que pesquisam e, ao redor do mundo, que elas dizem que a possibilidade do código-fonte, né? O que na verdade, é a inteligência artificial? Ela é nada mais que um comando matemático. Se isso, aquilo, né? Então, é puramente matemático. Se isso, aquilo. Então, na verdade, fazendo um paralelo ilustrativo aqui, a questão do motorista e do Uber, né? Por que o aplicativo, às vezes, vai a gente, todo mundo aqui é motorista. Aí eu estou pesquisando aqui. Só aparece ela lá no fundo. Bom, mas todos estão mais próximos aqui, né? É que houve uma categorização interna ali para que ela possa ser a pessoa disponibilizando para mim, né? Então, vejam, o código ser aberto, não haver segredo fechado, né? Tem alguns países que determinaram que esse código seja aberto, na Austrália. E daí o Facebook falou assim, eu vou sair da Austrália. Falou, tchau. Não saiu, claro que não saiu, né? Porque é uma alta fonte de renda essa empresa, né? Se o produto é de graça, se o serviço é de graça, o produto é você. Porque esse induzimento, né, de pesquisas direcionadas a você. Então, o código sendo aberto é uma forma, então, de você entender como ele funciona. Consequentemente, o modo como ele funciona permite o controle, né? Hoje, quando foi mudada a Constituição para prever a proteção de dados, se determinou que as normas têm um cunho federal. Então, se o município legislar hoje em dia, é inconstitucional. O município de Vinhedo, São Paulo, determinou que todos os aplicativos que ali funcionassem tinham que ter código aberto. Essa norma caiu, já era uma possibilidade, né? E é interessante que essas normas criadas ao redor do mundo são feitas por interesses comerciais também, né? Na Europa já tinha a Lei Geral de Proteção de Dados dele, né, GDPR lá, e aí falou o seguinte, olha, os países que não estiverem em conformidade
que não tem a sua lei geral de proteção de dados, ela, então, não vai poder fazer transação econômica internacional, porque não protege os dados. Então, aí foi criada a toque de caixa, a lei geral de proteção de dados. Tem autor que fala o seguinte, ó, se ela fosse tão efetiva mesmo, ela falaria o seguinte, Google, Amazon, Facebook e outras empresas mais, deem um reset no seu banco de dados para que o pequeno do mundo digital fique parado a você, então, nessa garimpagem digital. Mas não, eles ficaram com o banco de dados, né? Então, eles falam até que a lei geral de proteção de dados seria uma outra barreira, né? Tomar cuidado quando fala que vai resolver o problema por lei, né? Nós, no Brasil, temos muito costume de achar isso, né? Às vezes a lei vem justamente para garantir direitos mínimos ou até mesmo prejudicar, né? Só dando um exemplo aqui, no Brasil tem a lei de saneamento básico agora, e ela fala o seguinte, qualquer empresa concessionária de serviço público que queira ter uma expansão a partir do empréstimo bancário, BNDES, etc. e tal, é obrigada a incluir no seu corpo societário uma empresa privada. É uma forma de privatizar. Então, veja, a lei veio, então, a servir o interesse do capital privado, né? E a água, hoje em dia, é algo de interesse mundial, né? É muito perigoso também, professor Sérgio, se falar essa questão do jurídico, é que o judiciário não ganhou a compreensão, tem a compreensão, né? Se faz de pouco, quando vem querer adotar esses mecanismos aí de inteligência artificial, etc. e tal, a partir dessas big techs. Porque, vejam, elas vão ter acesso a esses bancos de dados, vão criar a sua espécie de manipulação, então, a partir desses aplicativos que vão ser utilizados. Então, eu acho que o código sendo aberto seria uma forma, então, de ter o controle, né? Como isso vai se resolver, eu não sei. Só fazendo um paralelo aqui, né? Tudo aquilo que você cria em termos de propriedade intelectual, você pode, então, registrar, né? Você, então, tem um direito exclusivo aqui, se alguém utilizou, você pode exigir, igual o direito autoral, né? Vejam, a Coca-Cola não tem a propriedade intelectual dela. Ela guarda a forma dela em algum lugar, né? Porque, na verdade, a partir do momento que isso é aberto, né, ela se perde. Então, veja como é que o paralelo aqui com os aplicativos. Eles tinham que ser todos abertos, né? Se eles fossem abertos, elas não estariam sujeitos. Então, essa manipulação. Gente, é isso. Nós vamos abrir aí para algumas perguntas. Vamos lá, colega lá do fundo. Ela está sendo respondida, né? De lá? Pode ser? Fique em pé para a gente ouvir, fica mais fácil. O dado anonimizado, por exemplo, plano de saúde, ele tem que, internamente ali, dentro de determinado setor, ter aquele dado de modo a não permitir a identificação da pessoa, né? Então, essa seria a situação do dado anonimizado, né? Os hospitais, hoje em dia, a sua questão do seu prontuário não pode rodar para todos os setores. É um setor específico, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um plano de seguro de vida, e aí me ligaram e falaram, você tem direito aqui a um sistema de apoio. Ou é um psicológico, ou é um governo de atividade física, ou é um nutricional, ou era mais dois, já que eu não me lembro. Eu falei, vou fazer um nutricional. Aí quando eu fiz a entrevista, meus dados são repassados para a seguradora, né? Eu falei, não, o que é passado, na verdade, é um atendimento que você é identificado como um dado, que não é o Roger, para eles saberem quais tipos, por exemplo, assim, de nutrições, pois, vamos supor assim, eu precisava de uma nutrição porque eu tenho diabetes, ou nutrição porque eu tenho uma doença específica, para que depois eles possam fazer uma precificação, né? Então, anonimizar é permitir que você não seja identificado, né? E pseudo anonimização é a situação ali onde
por exemplo, você, naquele momento ali, não é identificado, mas pode vir a ser identificado depois. Então, essa distinção, né? E, na verdade, há quem diga que não existe nenhuma situação dos seus dados vão ser sempre anonimizados. Sempre vai permitir um cruzamento de dados que permite, né? Eu fui num posto de saúde, levar minha filha para tomar a vacina. Você deve ter ouvido o grito dela aqui da Jubá. Ele está bom para tomar a vacina. E aí, tinha lá um painel, assim, com as ruas do bairro. E ali estava identificado ali rua que tinha dengue, rua que tinha gente com hipertensão, né? Todas as ruas tinham alguma pessoa específica, né? E estava assim, ó, por exemplo, a rua tal, hipertenso, 65 anos de idade. Você cruza o dado, entendeu? Sei lá, rua tal, diabético, 42 anos. É um dado relevante para eles, né? Saber depois direcionar, olha, nessa rua aqui vamos passar com agentes de saúde especializados nisso. Na outra nem passa, não tem ninguém. Então, é um modo eficiente de pensar no uso da máquina PUCA, né? Mas aí, se naquela rua ali só tem uma pessoa com 42 anos de idade, identificou. Então, o cruzamento de dados, então, ele acaba que vem a revelar. E olha que eu estou falando de modo analógico, né? Mas imagina de modo digital, né? Então, a anonimização vem nessa uma perspectiva aí, de não permitir a identificação da pessoa, né? E a pseudo-anonimização é a possibilidade de se reverter. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Dr. Roger. Vejo a temática de extrema importância e atualidade. Nós tivemos recentemente, comentei isso com os alunos, no Convênio de Buenos Aires, e um dos painéis que estavam lá, que tinha um artigo na área de penal, a discussão do Dr. Rogério é justamente sobre a questão de não haver hoje uma regulamentação em relação à proteção de dados criminais. Então, vamos imaginar. E na sequência vem um outro artigo falando sobre o uso das câmeras que os policiais hoje estão utilizando em seus coletes. Até que ponto aquela imagem que está sendo utilizada ali, de fato, ela vai poder servir como prova ou possivelmente como um álibi para o próprio policial. Então, são algumas questões que até os policiais que apresentaram no artigo, eles falavam até numa eventual questão de até mesmo como se eles estivessem limitados na atividade deles. Pensando que, como isso vai ser interpretado? Porque, às vezes, as decisões que eles precisam tomar é fração de segundos. E se ele não tomar aquela decisão, pode levar alguém a óbito. Então, algumas das questões que envolvem essa questão da proteção de dados. Então, parabenizá-lo mais uma vez por essa pesquisa. Assim como o Sérgio fez, né, sobre essa questão de reflexão, queria só que você falasse um pouco mais para a gente, diante dos cenários que você verificou de mobilidade urbana, como que o Roger vê a questão do vínculo ou não empregatício, levando em consideração as últimas decisões e agora o conflito que antes era aparente, agora é aberto. TST tem um entendimento, STF tem um outro entendimento. E agora fica a questão, a quem devemos seguir? Quem manda, né, afinal de contas? E uma pergunta direcionada ao professor Sérgio Salvador, levando em consideração os dados, qual foi a sensação de, pela primeira vez, utilizar o WhatsApp para mandar uma mensagem de que São Paulo foi campeão? Estava esperando. A pergunta sua foi muito mais difícil, cara. Interessante que eu vejo que no terceiro público a gente tem que olhar o direito dos humanos, direitos, né? E o direito humano, direito e direito dos humanos, né? São duas perspectivas, né? Essa questão do uso de câmeras, né, nas operações policiais é bem polêmico, porque se identificou em alta escala alguns locais de violência policial. Mas, ao mesmo tempo, em determinada operação, é exigível do policial
uma atuação imediata, como, por exemplo, em Varginha, que você detectou que tinha um grupo que ia praticar o mesmo ato criminoso aqui em Itajubá e já mataram ele antes da reação, porque não tinha como esperar, né? Então, é muito complexo isso. Outra questão que você falou, Mobilidade urbana, da mobilidade, da questão do vínculo empregatício, tem um ativista muito polêmico em São Paulo, o filho dele é Galo, ele representa os motoboys, não é nem dúvida, né? Então se discute hoje essa regulamentação, né? E vejam que durante a pandemia, não se reconheceu o vínculo empregatício, mas reconheceu alguns amparos assistenciais momentâneos para aquele momento, né? E há quem diga que é sim o reconhecimento de vínculo empregatício, né? O TST ele tem decisões que reconhecem, decisões que não reconhecem, e quando se tenta fazer uma perícia nesse algoritmo que induz o movimento do motorista, então o Uber, quando vê que vai perder, já paga para silenciar a questão, não deixar abrir. E o grande dilema é o seguinte, né? Quando se reconhece direito no Brasil, às vezes, ele é reconhecido em menor escala, né? Então, as empresas vão reconhecer sim, mas vai pagar o mínimo disso, o mínimo daquilo, né? Então, é questão de se imaginar como é que essas forças vão, então, se sedimentar dentro do ambiente legislativo, né? Se vai, talvez, fixar um reconhecimento empregatício, eu creio que sim, que o atual governo ele tem esse parâmetro de reconhecer direitos em normas, né? Muito embora a tecnologia, essas tecnologias são utilizadas, é interessante a tecnologia, né? Ela não pede licença, ela chega, chuta a porta e implanta, né? Aqui em Minas Gerais, o Uber dos ônibus, né? Foi dessa forma, o governador proibiu, e a lógica que se entende a tecnologia é o seguinte: você não pode proibir, até porque não é ilícito. Você tem que regulamentar, né, ou dar parâmetros de funcionamento, né? Então, eu creio que a tendência seja a reconhecer o vínculo empregatício, porque hoje é o que prevalece em termos de decisões, e quando prevalece e essas empresas reconhecem o risco judicial, o que eles vão buscar, então, é reconhecer direitos na sua forma mínima, né? Só lembrando aqui, quando se fala de tecnologia também, no caso do Airbnb, né? Que é a possibilidade de você utilizar o seu imóvel como meio de locação, né? O STJ reconheceu que na convenção de condomínio você pode proibir, né? Então, o ente público não pode proibir a existência do Airbnb, mas em termos de direito privado interno de uma moradia coletiva, pode ter uma norma que proíba. Olha que interessante, né? Então, seria isso, se vocês responder. Inclusive, em São Lourenço havia um debate das pousadas, né, como uma cidade muito turística e tal, a pessoa, ela abria a mão da sua casa para alugar por temporada. Né? Teve um debate recente em São Lourenço sobre esse aspecto. Agora, com relação ao São Paulo, é sinal de que o WhatsApp ele pode ser útil, né? Ele não é usado só para brigas políticas, só para dividir família, é uma boa utilidade a gente vê na ferramenta WhatsApp. E não, nunca tinha usado, realmente. É sinal de que, né, a gente pode usar para coisas interessantes. Gente, é isso. Mais uma pergunta? Mais algum comentário? Mais uma questão? Boa noite, doutor. Primeiramente, agradecer ao senhor, excelente palestra. Eu queria saber, o senhor comentou a respeito, né, das aplicabilidades que as grandes empresas usam nas redes sociais, na internet de forma geral, lesando principalmente o consumidor, né, em detrimento de uma classe ou de uma região, de uma cidade, enfim. Só que hoje nós já temos uma ferramenta muito importante, só que vista de forma pejorativa, que é o Virtual Private Network, as VPN, que é uma importante ferramenta para o anonimato, para a pessoa principalmente não ser lesada. Queria saber do senhor como que essa ferramenta ela pode ser usada de forma benéfica, porque hoje, infelizmente, ela mesmo sendo uma origem ilícita, ela é considerada de forma ilícita, somente pela justiça. Ele, que era a navegação, não? VPN, Virtual Private Network.
Depois que eu fiz a minha pós digital, eu fiquei meio, um momento assim, bem, como se diz assim, perplexo, né, de ver como é que o digital ele manipula a gente, né, de ponta a ponta, né. Eu me lembro que até estava fui num evento em Rio de Janeiro, e daí eu fui naquele Museu da Manhã, estava lá assim, Fukushima 2050. Aí falando como é que seria a vida no futuro, né? Aí tava assim, uma pasta assim, fala assim, com essa pasta você enfia aqui nessa máquina, aperta e sai o alimento pronto, né? Só que você não precisa estar em 2050. A Airfryer é uma máquina já que faz essa pasta, né? Pode desde colocar um alimento saudável ali, enquanto comprar um alimento transgênico e colocar ali, né? Até a questão de falar assim, quanto nós teríamos um artefato desse implantado no nosso corpo para precisar disso aqui? Já é, ó. Deixa isso aqui meia hora ali, você vai ver a coceira que vai dar aqui no Roger, né? Ele só não está dentro do corpo, mas ele já está aqui, né? Vocês também vão postar se ficar longe, né? Isso aqui não é mentira. Mas a possibilidade de se fazer uso de navegação anônima, né? Não sofre não tem mais assim, um perfil de ilegalidade, né? Mas nada no mundo digital fica sem rastro, né? Você pode até, eu uso muito filtro, né? Para bloquear propaganda, etc e tal, outras coisas mais, né? Mas ainda assim, o seu rastro digital sempre vai ficar, de alguma forma, né? Mas a questão de você tentar se anonimizar de forma completa, você pode até fugir de questões publicitárias, questões de direcionamento, etc. e tal, né? Mas quando houver necessidade de uma investigação policial, criminal, isso aí vai ser quebrado e toda a movimentação vai ser feita, né? Quando a possibilidade de identificação, né? No caso da Marielle, no Rio de Janeiro, exigiram que se quebrasse todos os códigos telemáticos de quem estava no raio de pesquisa onde se deu o crime e de todas as pessoas naquele raio que fizeram pesquisa, por exemplo, Marielle e tal, né? Buscando identificar, então, possíveis pessoas que poderiam ter praticado aquele ilícito lá, né? E daí essa decisão foi quebrada, porque chegou ao entendimento que você não pode universalizar a pesquisa, você tem que individualizar alguém que tem um indício que estaria praticando o ato, né? Então, vejo que são questões muito novas, né? Então, assim, vão ser definidas a depender da situação concreta, né? É depender do julgador também, né? Só lembrando isso, né? Que o direito também é de acordo com o julgador, né? E isso é tudo, também, de uma certa forma, possível de ser, vou dizer manipulado, mas arquitetado, né? Então, exemplo, vocês aqui, né? Quando eu tenho questões de saúde que eu sei que determinado julgador não vai dar, eu espero o plantão, quando vai estar o juiz que eu sei que dá. É imoral, é legal, não quero nem saber, eu quero ajudar a pessoa. Então, eu entro, obtenho a decisão, na segunda-feira volto para o juiz e falo assim, nossa, eu não daria, mas o outro deu, eu vou cumprir. Né? Agora, vocês imaginem isso em altas instâncias, né? Então, tudo vai depender, então, de um contexto, né? De quem vai decidir. O Dr. Roger vai disponibilizar 3 livros para sorteio. Daqui a pouco o nosso coordenador está incumbido aí dessa missão. 3 livros, ok? E ele também trouxe para a venda local ao preço de R$50. Acabou de me dizer que na editora está R$79 mais o frete. Então, uma boa oportunidade, é um tema riquíssimo, né? LGBT, aplicativos de mobilidade urbana que a gente usa a todo momento, né? Para você aqui pegar o autógrafo dele e também registrar, tirar foto, acho muito importante. Vou só quebrar aqui o protocolo um pouquinho. Berval, faz favor, pega um exemplar aqui para mim. Olha só, eu vou presentear aqui um aluno que me ajudou bastante nesse semestre e ajudou também os demais alunos do período. Sempre que eu pedi ajuda, ele em nenhum momento negou, inclusive sempre atendeu os alunos, inclusive aos finais de semana e na madrugada.
E isso foi uma surpresa muito grande, não só para mim, mas para o coordenador e para todos os professores, o projeto da monitoria. Para nós, isso foi muito bom, muito legal. Acho que foi um aprendizado de mão dupla bem bacana, desde o início, desde a entrevista. A gente descobre talentos e a gente verifica que estamos no caminho certo para todo mundo estudar junto, pesquisar junto, sofrer junto, se alegrar junto, mas construir junto. Acho que isso é o mais importante. Eu gostaria de dar esse livro ao monitor da minha matéria, o Caio, que está aqui conosco. Pode vir aqui, Caio. Em forma de gratidão à monitoria e a todo o trabalho que você fez, ao final aqui, você pega o autógrafo. Aí, ó. Vamos lá. Show de bola. Vamos agora terceirizar o coordenador para fazer o sorteio. 3 livros. Todos assinaram? Todos assinaram? Precisamos da lista aqui para o sorteio. Precisamos da lista aí para o nosso sorteio. Mais dois, eu vou deixar. Nós teremos agora, então, um sorteio, 3 livros, todos assinados, né? Correto? Vamos também aqui agradecer a presença dos pais do palestrante, Dr. Roger, Sr. Luiz, Dona Maria Isabel, né? É isso? Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, primeiro sorteado. Ixi, 2 não, né? Juliano, nosso aluno aí do primeiro período. Juliano. Aí, ó. Vamos lá, segundo. Felizardo ou Felizardo. Quarão, aí, ó. E agora? Na nossa segundo período, né? Gente, é isso, né? Nós vamos deixar aqui também um momento para a sessão de autógrafo. O pessoal que ganhou, tirar foto. Também ter esse momento aqui de compartilhamento, não analógico nem digital, mas real, né? Físico, enfim. Você que puder também adquirir o livro, combinar aqui com o Dr. Roger, vai ser via Pix, né?
R$50. Acho que é um tema extremamente importante. Oi? A gente fala. É QR Code ali em cima da mesa. E é isso, pessoal. Vou passar a palavra ao Dr. Roger para as suas considerações finais, para a gente encerrar a nossa carreira de sucesso no segundo semestre de 2023. Agradeço a oportunidade. Fico à disposição, São Lourenço, né? Vocês forem lá, quiserem fazer uma visita na professora pública, podemos conversar a respeito da carreira, outras coisas mais. E é isso. Agradeço aí, Sérgio, meu irmão aí de caminhada aí. Acho que se não fosse o Sérgio, eu não teria entrado nesse mundo de escrever, não. Né? É um mundo tão diferente que eu escrevi até um livro infantil com a minha filha, né? Eu poderia imaginar um negócio desse, né? Escrever um livro infantil. E vocês verem como é que a gente pode se transformar e se reinventar a todo momento. Né? Então é isso, eu desejo sucesso, tá? O curso, né? Estou vendo aqui pessoas entusiasmadas. Ou falei alguma coisa que vocês gostaram, ou então vocês estão sob alguma ameaça. Aqui, né? É isso. Tá? Agradeço aí. Parabéns. É isso aí, pessoal. Boa noite para todos. O que você fez? Colocou vários números seus? Tchau, tchau. Eu falei isso. Hoje é dia? Por favor. É hoje o dia que eu tinha. O que está acontecendo? Mas Como é que é? Espetinho? É sempre nós só falando. Colocar garantido já? Já conversou já? Já conversou? Já você está com vontade hoje? Tomara. O resto está com